Agora estão aqui comigo o historiador e cientista político Boris Fausto, Oscar Vilhena, da Direito GV, o Carlos Melo, cientista político do INSPER, continua com a gente. Boris Fausto, professor, muito obrigado por participar aqui conosco, atender nosso convite. A honra é minha. E Oscar Vilhena, nosso parceiro aí da Direito GV, mais uma vez, muito obrigado aqui por vir ao nosso estúdio. Prazer estar aqui, como sempre. Bom, durante o nosso intervalo, você estava acompanhando a transmissão ao vivo na TV Estadão do julgamento do Supremo. O ministro Celso de Mello concluiu o seu voto aceitando os embargos infringentes. Houve aí um intervalo na sessão do Supremo. E agora a grande questão, vou começar com Oscar Vilhena, fazendo uma suposição aqui. Os ministros do Supremo devem estar discutindo o que fazer agora, não, Oscar? Sim, agora nós temos uma primeira o desafio, que é publicar o acórdão dos embargos de declaração. Essa decisão que foi tomada nas 2 semanas que nos antecederam, né? Então, o relator ainda é o ministro Joaquim Barbosa, ele deve publicar esse acórdão nos próximos dias, e aí se abre um espaço para aqueles outros réus que não interpuseram os embargos infringentes, para que eles possam fazê-lo, né? Então, nós temos uma etapa ainda conclusiva. Eu imagino que o ministro Joaquim Barbosa queira fazer isso o mais rápido possível, aí é um prazo curto. Esses recursos chegam no Supremo e são remetidos para a Procuradoria-Geral da República, que vai então fazer as contrarrazões desses embargos, ou seja, a opinião do Ministério Público se deve ou não deve alterar a pena. Quer dizer, que vão julgar, vão julgar. A questão aí é uma questão de mérito. E então um novo relator vai ser sorteado, e esse relator ele vai pegar os recursos dos advogados, as contrarrazões do Ministério Público e vai trazer de volta ao tribunal. Veja, ele vai trazer mais rapidamente ou menos rapidamente, dependendo de quem for sorteado aí. Mas não é uma obra hercúlea como foi fazer o processo. Veja, nós estamos falando de 12 réus e por alguns dos crimes, não todos os crimes. Então, nós temos uma questão muito mais circunscrita. Agora, de qualquer modo, professor Boris Fausto, para colocá-lo aqui na nossa conversa, como que o senhor analisa aí agora a decisão consolidada de que o Supremo decidiu, pela aceitação dos embargos infringentes, continua o julgamento do processo do Mensalão? Bom, e aí eu lhe perguntaria como eu veria, de que ponto de vista da repercussão da opinião pública. Das duas coisas, como o senhor analisando o fato colocado e as repercussões que eles vão ter. Bom, as repercussões eu posso dizer com certeza que são negativas. A população, ou o que se chama de opinião pública, não aceita esse resultado. Eu acho que há aquela impressão sempre de que isto tudo não vai dar em nada. Eu acho que vai dar em alguma coisa, mas possivelmente dará menos do que era a expectativa. Isso de um lado. Do outro lado, eu acho que se falou muito de como esse processo foi bonito, etc. Eu acho que não foi bem assim, não diria que foi feio. Acho que o processo tem uma marca positiva, inegavelmente, né? Mas a substituição de ministros na última hora, por força da aposentadoria compulsória, a possibilidade de tudo isso seja revisto, tudo isso não, aquilo que é do âmbito dos embargos infringentes, seja revisto por quem sequer julgou o mérito do processo na primeira decisão, torna as coisas bastante mais confusas do que se poderia imaginar. Então, a minha impressão é essa. Eu acho que nesse momento, a gente que acompanha, não com a proficiência do professor Oscar, os meandros de um processo, a gente consegue acompanhar o que pode acontecer, mas eu acho que para a população, eu diria não só para a opinião pública, mas para a população em geral, passa aquela ideia, isso é briga dos grandes, isso é acusação contra cachorro grande nesse país não vai para a cadeia. Se vai ou não vai, não sei. Ainda vamos querer que saber. Pois é, e a gente já tinha comentado esse assunto, né, Melo, sobre a questão de quando executar ou não as penas de quem não tem direito
aos embargos infringentes. E aí vou aproveitar para colocar um pouco, Oscar, para essa explicação. Se tem um debate ainda que o Supremo vai fazer. Quando executar as penas de quem não tem direito aos embargos infringentes e depois todo o desenrolar dos recursos de quem tem direito aos embargos infringentes. Mas não é ainda um ponto pacífico no meio jurídico se dá para executar as penas dos 13 que não vão ter recurso agora. Esse julgamento comprova que nada é pacífico no meio jurídico. Aliás, é bem beligerante como o Supremo demonstra. Veja, você só pode ser preso, né, quando há o trânsito em julgado da sentença. O que é o trânsito em julgado? É uma definição meio circular. É quando não puder haver mais recurso. É isso que diz o Código de Processo. O processo termina quando não há nenhuma previsão legal de um novo recurso. Ele terminaria hoje se o ministro Celso de Mello tivesse falado não cabem os embargos infringentes. Ele falou que tem, portanto não transitou em julgado, né, porque ainda tem um recurso. Veja, agora, há um contingente de réus, que não são esses 12, que foram condenados e para eles não cabe mais nenhum recurso. Se para eles não cabe mais nenhum recurso, quando for publicado o acórdão dos embargos de declaração, das próximas semanas, transitou em julgado. Tá? Então, vai transitar em julgado para uns e não vai transitar em julgado para outros. Veja, inclusive, não vai ter transitado em julgado para alguns dos crimes destes 12. Exatamente. Onde eles foram condenados por um voto, por uma maioria expressiva, ali não cabe embargos infringentes. Então, mas aí também já começaria a execução das penas desses 12? Aí é que vai entrar, alguns vão falar que há uma unidade, outros vão falar que não. Até para definição do regime. Para certos aspectos, né, já transitou em julgado. Para o crime A, B e C, onde ele foi condenado por uma maioria de 7 votos, bom, cabe recurso? Vai poder mudar alguma coisa na condenação? Não cabe, é impossível, a decisão é final. Bom, então, se já há condições de você iniciar a execução, porque isso já permite a execução, que pode ser a prisão em regime aberto, desculpa, em semiaberto, enfim, qualquer que seja a repercussão, estando presente as condições e sendo irrecorrível, então ela transitou em julgado. Veja, essa vai ser uma próxima disputa que a gente vai assistir. Juízes mais duros, né, mais rigorosos, vão falar, sim, transitou em julgado, pode começar a executar, qualquer que seja a execução. Juízes são mais garantistas, vão falar, vamos aguardar o término desse processo agora que vai correr nos embargos infringentes. Mas cabe recorrer ao pleno? Do quê? Quem vai decidir isso? Novamente, os 11 juízes? Olha, o Supremo sempre decide coletivamente, a não ser quando o regimento determina em sentido oposto. Quem vai decidir agora, né, é o juiz, é o relator do processo, deste processo, que ainda é o Joaquim Barbosa. Ele vai falar, bom, então agora executa-se. E isso vai ser submetido, evidentemente, que é o que aconteceu. Nós estamos assistindo aí a uma decisão do Joaquim Barbosa dizendo, não recebo os embargos infringentes. E os advogados questionaram, vai para o pleno, aí o pleno decide. Né? Então, sem dúvida, é o pleno que vai decidir se a execução começa a correr contra uns, contra outros. Bom, Melo, dentro do que o professor Boris Fausto falou e agora o Oscar Vilhena colocou, talvez uma coisa equalize um pouco a outra. Quer dizer, se uma parte dos réus começar a cumprir a pena num futuro mais curto, num prazo mais curto, ameniza um pouco a sensação que o professor Boris Fausto estava colocando de não ter, da dificuldade de se punir os poderosos, dessa questão toda. Você avalia dessa forma? Será que o Supremo pode tomar uma decisão política nesse sentido de, bom, aceitamos os embargos para uns, mas vamos tentar executar apenas de outros para contrabalançar as coisas? Mas a tônica desse julgamento todo, desde o começo, é essa volatilidade entre decisões formais, jurídicas, né, e em alguns momentos decisões políticas, de interpretação. Não é? Eu creio que sim. Eu creio que seria, inclusive, uma forma de amenizar os efeitos que o professor Boris levantou e estão bem levantados, eu tenho concordância com eles. Seria uma forma, até porque entre aqueles a quem não cabe recurso, não é? O poder de pressão,
a questão simbólica é muito menor, não é? Não tem ali, entre esses que já condenados a quem não caberia recurso, nenhum tipo de apelo político maior do que os outros que ainda cabem os embargos infringentes. Mas, veja, eu quero dizer aqui, com todo respeito, se eu tivesse com algum problema de justiça, eu consultaria o Oscar. Tenho o maior respeito, não é? pela palavra do Oscar, tal. Tendo a me convencer com esse parecer, não é? Mas nós sabemos, né, Oscar, que é uma questão que agora também passa por um pouco, por alguma idiosincrasia desses 11, não é? E dos advogados. Nós duvidamos que os advogados tendem a recorrer, tendem a protelar, o jus esperneandi, não é? Isso vai ser evitado? Me parece que não. Não é? Queria colocar uma questão que a gente já comentou aqui com o Carlos Mello, antes a gente recebeu o professor Roberto Romano da Unicamp também, que é um pouco do didatismo que esse processo como um todo trouxe para a sociedade, no sentido da sociedade conhecer como funciona a justiça. Oscar Vilhena, Boris Fausto, vocês têm essa impressão de que, nesse sentido, as pessoas conseguiram entender melhor como funciona a justiça, essa questão dos recursos, por que um juiz decide assim, decide assado, ou, no fim das contas, ficou tudo muito mais confuso? Como que vocês avaliam essa discussão do acesso que a população teve ao funcionamento da justiça através das transmissões, da cobertura que a mídia fez? Eu vou dar uma opinião e o Oscar dá o voto decisivo. Como diria o Carlos também, eu concordo. Bom, eu acho que, inegavelmente, os aspectos didáticos deste julgamento são inegáveis. E aí, nesse sentido, eu sou muito a favor da transparência do julgamento através da transmissão pela mídia. Porque há muita gente que diz que os ministros se comportam como atores porque eles sabem que estão sendo televisionados, que aquilo é um espetáculo. Claro que aquilo tem algo de espetáculo, claro que os ministros são atores, e o debate deles, eu não acho que o debate deles não seja sem interesse. O debate mostra a divisão do tribunal, a picardia de alguns ministros, o sarcasmo de outros, tudo isso existe. Esses homens não estão ali numa torre de marfim jurídica. Nem são extraterrestres, continuam sendo humanos. Né? Continuam sendo humanos. Então, sob esse aspecto, eu acho muito positivo. Dir-se-ia, até com razão, que, tendo em vista o fato de que há publicidade nos debates, seria bom que os ministros fizessem esforço para abandonar um pouco o juridiquês, um pouco, porque é um aspecto técnico que deve ser respeitado, mas abandonasse um pouco, quando possível, o juridiquês em favor do português. Então, isso tornaria menos esotérico aos olhos da população leiga o que se está dizendo naquele julgamento. Mas acho que foi algo didático, algo impressionantemente didático, eu diria, e uma lição importante para os profissionais do direito e para os estudantes de direito. Então, sob esse aspecto, eu não tenho dúvida. Tudo isso foi muito positivo. Espero que ainda seja. Bom, vamos ver como vota, então, não o ministro, mas o professor Oscar Vilhena em torno do assunto. Eu imagino o voto dele. Eu concordo inteiramente com o meu professor Boris Fausto. Ainda bem, porque eu não desempatarei esse jogo. Não precisa ser o voto de Minerva, né, Mello? Agora, tem coisas que são interessantes, né? O professor Boris e eu estávamos conversando ali, né? Você veja o voto do ministro Celso de Mello hoje, um voto tão grande, né? Tão erudito, ele foi das ordenações manuelinas e passou... Ele começou na Constituição de 46. Ele citou todos os autores relevantes, etc. Então, é um voto contundente. É muito difícil dizer que esse voto está errado. Não é um voto errado. É um voto que subsiste a partir da própria forma como o ministro construiu. Mas é também um voto que assume algumas posições, vamos dizer de forma mais clara, de que
o fato do Brasil ter ratificado convenções internacionais que prevêem direitos como duplo grau de jurisdição imporia ao Supremo a necessidade de assegurar um alargamento da defesa agora. Não dá para ter duplo grau, porque não dá para mandar para o Tribunal Divino, então você refaz o julgamento. Agora veja, esse mesmo tribunal, com a colaboração do ministro Celso de Mello, na maioria, quando analisou o caso da lei da anistia, teve uma enorme tranquilidade em desqualificar a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que diz que leis de anistia feitas pelos próprios algozes são inválidas. Veja, então, há também esse didatismo para eu, como estudante de direito, de ver que os juízes, eles não guardam uma consistência profunda consigo mesmos. Você vê a troca de posição. Quer dizer, uma hora o juiz é mais liberal, né, o ministro Marco Aurélio é tido e havido como mais liberal dos ministros no campo penal. Terminou com um julgamento rígido e pouco liberal. Né? O ministro Celso Mello, até por ser do Ministério Público, era mais duro, né? E deu hoje um voto muito liberal. Então, para nós, eu acho que um pouco o Supremo vai passar cada vez mais a ser submetido a um crivo de consistência. E o que nós, profissionais do direito, estamos percebendo é que realmente não é um tribunal de semideus, mas é um tribunal onde cada um dos ministros se equivoca, é inconsistente consigo mesmo, e isso tem que gerar uma massa crítica, né, sobre o Supremo. A Suprema Corte Americana, é tão duro ser juiz na Suprema Corte Americana, porque os garotos, quando vão para a faculdade, aprendem direito a partir da crítica aos ministros da Suprema Corte. E lá você fala, puxa, mas que idiotice esse voto, como é que ele deu esse voto assim aqui, inconsistente lá. Então, eu acho que isso será, independentemente dos estragos ou benefícios feitos ao Brasil, e isso, para nós do campo de direito, é muito didático. Eu vou interromper um pouco a nossa conversa aqui, na verdade, colocá-los todos na conversa. A gente vai ouvir agora por telefone o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso. Ministro, muito obrigado por nos atender. O senhor nos ouve? Sim, estou ouvindo, com muito prazer. Bom, ministro, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do nosso debate aqui na TV Estadão. Eu estou com Boris Fausto, historiador e cientista político, Carlos Mello, cientista político também, Oscar Vilhena, também cientista político e da Direito GV, mas todos nós queríamos ouvir, ministro, a sua análise sobre como foi essa discussão dentro do Supremo Tribunal Federal em torno da aceitação dos embargos infringentes, agora o placar de 6-5 confirmado. Como que o senhor viu aí o debate do Supremo em torno dessa questão? Bom, eu apreciei muito o voto do ministro Celso Mello. Voto que, aliás, eu esperava esse voto do ministro Celso Mello. A questão sempre me pareceu mais simples do que estava sendo apresentada. Sempre tive a convicção de que esses embargos infringentes são cabíveis. É que a lei que disciplina que a ação originária, a ação penal originária no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e hoje em todos os tribunais do país, ela disciplina até a sessão de julgamento. Ela vai até o artigo 12, disciplinando. E no artigo 12 ela estabelece duas condições e manda aplicar o regimento interno. E mais não diz. Então, sempre me pareceu que esses embargos são cabíveis. E assim foi o voto do ministro Celso de Mello, com o qual fiquei plenamente de acordo. Acho que votou corretamente. Bom, eu vou abrir para os nossos convidados aqui no estúdio perguntas para o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, que nos acompanha aqui. Quem quer começar? Oscar Vilhena, quer começar? Ministro, boa tarde. Nós estamos aqui discutindo a questão da execução. Da sua perspectiva, como é que devem ser executadas agora as sentenças? Aqueles réus que não terão o direito de recorrer aos embargos infringentes. Pode-se começar, não pode? Como é que o senhor vê essa questão?
Os que não têm direito aos embargos infringentes, se não forem interpostos mais outros embargos declaratórios, a decisão para eles transita em julgado, porque os embargos infringentes são apenas para aqueles que tiveram condenados, tiveram 4 votos vencidos, como todos sabemos. Pois bem, esta me parece tecnicamente a solução correta, sob o ponto de vista técnico. Agora, eu, sempre numa perspectiva garantista, pessoalmente, não mandaria executar as sentenças daqueles que não têm direito aos embargos infringentes de imediato, não mandaria. Eu esperaria o término da ação penal. Porque essa ação penal, esses embargos, fizeram um cavalo de batalha em torno deles, que seriam reabertos o julgamento, mas nós que militamos, fomos juízes por muitos anos, sabemos que as coisas não ocorrem na realidade assim. Esses embargos podem ser julgados em 60 dias tranquilamente, perfeitamente. Então, eu aguardaria, sabe, professor Oscar Vilhena, numa perspectiva garantista, eu aguardaria. Porque pode, no correr do julgamento dos embargos, quem sabe surgir uma questão, outra, eu aguardaria. Porém, tecnicamente, a solução seria esta. Aqueles que não têm mais direito, que não têm direito aos embargos infringentes, e se não têm direito, se não interpõem novos embargos declaratórios, a sentença para eles passou em julgado. Terá passado em julgado. Legal. Carlos Mello quer colocar alguma questão para o ex-ministro do Supremo, ex-presidente do Supremo, Carlos Veloso? Quero sim. Boa tarde, ministro. O senhor disse que aguardaria porque imagina que em 60 dias esse processo, esses embargos tendem a estar julgados e portanto, a ação terminativamente encerrada. Nós podemos ter essa expectativa mesmo de um processo célere, de alguma coisa em torno de 60 dias, ou ele pode se arrastar muito mais do que isso? Então, depende da vontade, não é? Da política, claro, no sentido puro da palavra, do Supremo Tribunal Federal encerrar isto. Por quê? Porque segue-se agora o prazo para interposição dos embargos infringentes. Segue-se imediatamente a distribuição para um relator, né? O sorteio do relator. Este relator, eu penso que em 30 dias, tranquilamente, pode colocar isso em pauta. São questões já muito debatidas, muito conhecidas, não somente dos meus eminentes colegas, né, dos ex-colegas do Supremo Tribunal Federal, mas também até do público em geral, não é? São questões muito conhecidas. Só que eu penso que isso pode em 60 dias terminar. Eu acho que é possível, sim. Depende da vontade política, não é? Política, volto a repetir, no sentido grego da palavra, do Supremo Tribunal Federal, do relator, a quem os autos, o recurso de embargos infringentes for distribuído. Bom, nós ouvimos o ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, participou com a gente por telefone. Ministro, muito obrigado por atender a gente aqui. Um abraço, a gente aguarda o senhor aqui na próxima, se possível, aqui ao vivo no estúdio. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma boa tarde. Obrigado.
Uma outra questão que a gente vê muito colocada na questão do julgamento, e eu fiquei muito com essa impressão também, eu já conversei até sobre isso com o Oscar, queria ouvi-los. Quando se teve muito esse embate de aceitação ou não aceitação dos embargos infringentes, houve um período ali de confusão. Aceitar os embargos infringentes significa absolver. Não aceitar os embargos infringentes significa manter a condenação, e a gente viu alguns ministros que tiveram posições contrárias. Celso de Mello foi muito duro na condenação, aceitou os embargos. Carmen Lúcia chegou a absolver o Celso em alguns crimes, mas não viu os embargos. O que levou a essa interpretação que não é correta, que não é precisa? Foi esse clima político que se instaurou em torno do mensalão? Como é que vocês acham disso, professor? Eu vou falar uma frase só para não monopolizar debate. Eu acho que as regras do direito, como as regras de qualquer ramo do conhecimento, são complexas. Então, as pessoas, às vezes, não percebem aquilo que, para um advogado, é simples. É por aí? Claro, ou houve pessoas que fizeram uso dessa Claro que eu tenho concordância com o professor Boris, porque eu sempre tenho concordância com ele. Mas eu quero acrescentar que em grande medida, isso, há uma confusão, é claro, há um jargão, há uma coisa muito própria do direito, não é à toa que as pessoas estudam a vida inteira, né, para serem advogados, juízes, etc. Tal, não é algo para os mortais normais, né? Mas também não é só isso. O grau, clima político, né, no Brasil dos últimos anos, ele também interfere muito nisso, né? E em algum momento se estabelece um fla-flu, né, nesse jogo todo, de muita paixão, muita dramaticidade, não é? A tal ponto de revistas semanais, por exemplo, colocarem a foto do ministro como que se dependesse exclusivamente só dele, e como se o julgamento voltasse ao zero. Quer dizer, não é assim, não é? Quer dizer, a informação bem feita, bem balizada, como vocês fizeram aqui, cotidianamente acompanhando, explicando, etc., isso é importante porque dá conta desse problema que o professor Boris Fausto apontou. Mas a questão política, ela não deixa de estar nas ruas, não é? E há uma disputa, sim, em torno disso. Os caras querem colocar? Eu não sei se, como eu assisto isso muito, eu tenho uma visão menos romântica, né? Eu acho que se nós pegarmos cortes ao redor do mundo, as cortes são divididas. Veja, a questão do aborto dos Estados Unidos é dividida. Aí vai um novo ministro, todo mundo fica de cabelo em pé, fala, e agora? Vai mudar? O aborto vai voltar a ser proibido ou não? Porque é assim, quer dizer, não existe uma possibilidade de você recorrer a Deus para resolver essas situações. São questões que as instituições que são compostas por seres humanos decidem. E os seres humanos mudam, então estamos submetidos à política, né? É evidente que o Carlos falou uma coisa que é muito importante, eu acho, é o seguinte: os juízes, evidentemente, que votam conforme as suas leituras do mundo. Nós temos as nossas, né, filiações culturais, políticas, ideológicas. O que um bom juiz faz? Ele vai cotejar se aquilo que ele acha que é o correto está de acordo com aquilo que ele pode publicamente sustentar que a lei diz. O que o Celso de Mello fez hoje, ele é um juiz que a gente viu, condenou duramente, e isso eu posso apostar, que quando for julgar agora nos embargos, ele vai condenar de novo, e vai fazer um discurso mais longo do que o de hoje para condenar de novo, certo? Agora, ele, acho que sinceramente, viu que ele não tinha condição de sustentar publicamente de que esses recursos não existiam. Então, honestamente, ele acatou. Isso é uma coisa, é isso que o direito serve. E a publicidade que o Boris falou nos deu uma imensa possibilidade de controle como sociedade. O que nós fazemos aqui todos os dias é verificar, eles estão sendo consistentes ou não. Eventualmente a gente desmascara, fala, não, isso aí não é consistente, isso não tem menor sentido. Outras vezes, não. Então, eu acho que a gente está num processo, a gente está aprendendo, né? A população está aprendendo que condenar não é tão fácil assim, é bom que aprenda isso, porque condenar é uma coisa grave, né? Agora, o Supremo pode, eventualmente, criar uma frustração se ele não chegar a nada. Exatamente. Só um adendozinho, uma nota de rodapé.
banal, mas que você concorda comigo, mas é bom dizer que condenar uma coisa grave e que não se pode condenar assim, eu estou totalmente de acordo com você, mas dada a desigualdade social que nós temos, condenar, em certos casos, é muito fácil. E não condenar é igualmente grave. Talvez... Não condenar quem cometeu um crime, eu acho que o que você está falando é isso, que o Brasil é um país que está acostumado a condenar pessoas em função da sua posição social e não condenar pessoas porque elas estão nos estratos superiores. O Supremo tem a condição de romper isso agora. Né? Sabe um efeito que eu acho que é, acima de tudo, positivo desse processo todo de publicização? É que nós, aos poucos, a gente vai compreendendo que não é um sistema perfeito, não é? E que ele precisa de aperfeiçoamento. Não é? Se, por um lado, a democratização ela é importante, porque as pessoas começam a se envolver, sabem o que está acontecendo, começam a guardar o nome e a fisionomia dos juízes e tal, isso tudo é importante porque politiza. Por outro lado, também permite que a sociedade perceba o seguinte: olha, talvez o nosso sistema de escolha não seja mais adequado, a questão da aposentadoria compulsória tem que ser rediscutida, essas coisas mal paradas, que talvez um julgamento, só um julgamento com esse grau de dramaticidade, de importância política tal, pode despertar. Agora, a nossa questão é, ótimo, esse processo todo nos revelou uma série de problemas que nós precisamos resolver. Como que nós resolveremos, né, com o sistema político que nós temos? Né? Isso eu acho que... Né? Essa é uma questão que renderia um outro debate. Porque certamente não é o Supremo que vai resolver por si mesmo. Exatamente, até por ser um processo político, tem que envolver todas as forças políticas da sociedade. Falando em sociedade, eu vou fazer uma pequena interrupção aqui na nossa conversa, na verdade não uma interrupção, mas trazer mais uma opinião para a nossa conversa. A gente está em contato no Rio de Janeiro com a ativista Ana Luísa Archer. Ela é uma das lideranças aí de um movimento chamado 31 de Julho, que tem um dos mais ativos aí nessa questão de cobrar o Supremo pela punição do julgamento do mensalão. Queria ouvir a opinião da Ana Luísa. Ana Luísa, muito boa tarde, você nos ouve? Acho que a Ana Luísa está com problema para nos ouvir aqui. A gente já está com a imagem dela aqui no estúdio. Não sei se ela está conseguindo me ouvir. Daqui a pouco, assim que a gente resolver aí a questão... Sim, aliás, estou ouvindo desde o início os comentários de vocês. Oi, agora sim, agora a gente está te ouvindo aqui também. Boa tarde, Ana Luísa. Eu estou ouvindo você bem. Oi, não, agora a gente está te ouvindo, a gente queria te ouvir aí sobre... Enfim, vocês fizeram uma forte campanha ainda quando Carmen Lúcia e Celso de Mello estavam para votar. Você está me ouvindo então agora? Estamos ouvindo sim. Queria te ouvir, enfim, o movimento de vocês fez essa campanha em torno dos embargos infringentes e ao longo de todo o processo do mensalão, mas tanto a Carmen Lúcia votou contra os embargos infringentes, mas Celso de Mello, a maioria do Supremo, decidiu aceitar os embargos infringentes. O que vocês do movimento que têm acompanhado aí o julgamento com bastante atenção, qual é o próximo passo agora? Olha, o nosso próximo passo, eu não sei ainda, porque nós ainda não tivemos tempo de avaliar em conjunto, mas o que eu posso te dizer é que o meu sentimento, eu imagino que seja o sentimento de todo o grupo, é um sentimento de frustração realmente muito grande, né? Nós empenhamos muito nesse julgamento do mensalão e está dando retorno aqui para mim. Não, mas a gente está te ouvindo bem. Pronto. Nós lutamos muito acompanhando esse mensalão e recolhemos assinaturas, já fizemos um abaixo-assinado, levamos a Brasília e as pessoas eram muito céticas e o tempo todo diziam que não ia dar certo, que era para a gente deixar para lá, que era perda de tempo, esse tipo de coisa. E nós insistimos. Durante todo o julgamento nós acompanhamos para e passo, através da mídia, através de tudo que se fala, para a gente poder acompanhar e, de fato, opinar. Inclusive, abrimos um blog chamado De Olho no Mensalão para poder acompanhar isso assim, bem de próximo. E agora, realmente, esse voto, esse acolhimento do ministro Celso de Mello nos embargos infringentes, para a gente foi uma coisa muito frustrante, realmente, uma grande decepção. Nós fizemos, na semana passada, uma campanha para a Carmen Lúcia, que ela não acolhesse esses embargos, e ela teve uma argumentação, assim, na minha opinião, irrefutável, técnica, como o ministro Celso de Mello gosta, e mesmo assim não influenciou, quer dizer, a nossa percepção
é de que, a minha convicção pessoal, né, de que se existem 5 votos contra os embargos infringentes, o acolhimento, e 5 votos a favor desse acolhimento, é uma questão muito subjetiva. O direito é uma matéria subjetiva e todo mundo sabe disso. Então, é muito assim, é um desapontamento grande que o ministro Celso de Mello não tenha ficado do lado da sociedade, tenha preferido ainda postergar esse julgamento e ainda dar mais uma chance de defesa, entre outras, né? E a gente fica assim andando em círculos. E acho que ele fosse pegando muito em tecnicidades e perdeu uma oportunidade muito grande de fazer um gesto grandioso, de considerar, ter uma visão mais ampla de toda essa questão que, na verdade, envolve, né, o STF, a democracia do nosso país. Ana Luísa Archer, nós você acompanhando tá aí. Oi, ouvimos aqui sim. Obrigado, Ana Luísa, muito obrigado aí pela sua participação. E vou aproveitar o que a Ana Luísa colocou aí em termos de expectativa social, a gente já falou um pouco disso, que fica essa questão de o que as pessoas estão esperando, a sensação que fica depois dessa decisão toda e como é que o Supremo vai trabalhar com isso, se é que precisa trabalhar com algum tipo de resposta à sociedade. Quem quer começar, senhores? Eu começo brevemente, parece que eu saí um pouquinho fora do ar. Bom, diga, Oscar. Não, só para deixar você, já que você fez a gentileza de falar primeiro antes, falo eu, aí você... Fala pode você ser? Então, claro. Você tem mais a dizer do que eu. Alguma. Nesse assunto, Oscar. Não, de forma alguma. O que eu acho é o seguinte, do que vai acontecer agora, né? Eu sou um otimista de plantão, né? Então, enfim, vamos ter os embargos infringentes. Isso pode levar a um descarrilhar, evidente, porque houve uma mudança na composição do Supremo, então você pode ter uma alteração de algumas das sentenças. Isso não é bom, né? Isso vai aumentar essa percepção do que o professor Boris falava, de que a lei não é aplicada de forma igual para todos no Brasil, de que aqueles que são poderosos, né, se saem muito bem. Agora, por outro lado também, caso haja uma manutenção da condenação, isto vai eliminar qualquer possibilidade de crítica por parte daqueles que foram condenados ao processo. O processo garantiu a ampla defesa, garantiu um recurso que era muito duvidoso, etc. Então, se o processo der em uma condenação, legitima-se ainda mais o processo. Era só isso que eu queria colocar, que me parece que o futuro está indefinido. O Supremo vai ter que analisar isso, né? Agora, eu hoje fiquei um pouco preocupado com a reação muito emocionada do ministro Celso de Mello em relação a essa pressão, né? Eu vi essa senhora comentando, qual é o problema dela criar um blog e dizer que o Supremo deve decidir do modo A, B, C ou D? É isso mesmo, a democracia é isso. O ministro Supremo, evidente que ele não é um escravo da opinião pública, ele é um escravo da Constituição, é isso que está dito lá. A competência dele é guardar a Constituição. Agora, ele não pode ficar irritado que a população queira ou não queira uma coisa. Isso me surpreendeu um pouco. É verdade. Teve um momento ali, acho que na primeira hora do voto do ministro Celso de Mello, que ele falou bastante dessa questão da pressão das ruas e tal. Queria ouvir o professor Boris falar sobre isso, sobre o juiz e a sua consciência e a voz das ruas ao redor aí. Olha, tomando um pouco aquilo que o Oscar falou, eu queria acrescentar algumas coisas. Uma é que o mal, a repercussão social negativa do recebimento dos embargos, estou falando da repercussão social, não estou falando se deveriam ou não ser, mas a repercussão social negativa já se deu, está se dando, e eu tenho receio que as pessoas que se mobilizam com grande dificuldade, como essa moça Ana Luísa, acho que é o nome dela, em torno de questões políticas, que essa é uma questão política, e que o fazem num terreno muito difícil de articulação, vão receber de volta, como reação, aliás, ela expressou isso aí,
aquele sentimento de muita gente que se organizou ou que tentou se organizar, que isso não adianta mesmo, que é melhor a gente cuidar da vida da gente, que é melhor a gente no fim de semana ir para a praia, não sou contra ir para a praia, enfim, a privatização da vida vai se acentuar. Isso é uma coisa já desse julgamento muito negativa. A outra coisa, que também um pequeno reparo aqui às observações do Oscar, é que eu não acredito que não haja modificação do resultado do primeiro julgamento. Eu acho que essa hipótese, tudo pode acontecer, mas creio que essa hipótese, no meu entender, está excluída. Então, a modificação de certas penas, por exemplo, a exclusão do crime de quadrilha para figuras centrais desse processo, com as consequências que nós sabemos, isso é uma coisa que realmente vai ter uma repercussão muito negativa para a sociedade como um todo. Uhum. Eu vou interromper um pouco a nossa discussão aqui, senhores, que a sessão do Supremo Tribunal Federal acabou de ser reiniciada e o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, está colocando no plenário a questão se os embargos infringentes podem ser estendidos aos outros 13 réus, a todos os réus, ou se só aqueles que obtiveram 4 votos pela sua absolvição. Vamos acompanhar ao vivo. Essa proclamação quanto ao 26º. Esse era o 26º. Vamos tratar dessa questão trazida pelo Pedro Correia. Os 4 votos e vejamos a situação desse recorrente. Pedro Correia foi condenado a 2 anos e 6 meses pelo crime de corrupção passiva, do item 6.6 da denúncia, por decisão unânime. Foi também condenado por 8 votos a 2, a 4 anos e 8 meses pelo crime de lavagem de dinheiro. Assim, digo eu, está evidente que em nenhuma das 2 condenações contra ele proferidas há a possibilidade jurídica de opor embargos infringentes para modificação do julgado, conforme a regra regimental citada na decisão recorrida. Com efeito, segundo a argumentação do agravante, a admissibilidade dos embargos infringentes regimentais estaria respaldada pelos artigos 333, parágrafo único, combinado com o artigo 245, inciso 2º, ambos do regimento interno desta Corte, pois estes, em sua interpretação, estariam a autorizar a utilização dos infringentes, mesmo que haja apenas um voto divergente. Vejamos o que consta dos dispositivos regimentais referidos. Artigo 245. Na sessão de julgamento, observar-se-á o seguinte: inciso 7º. Encerrados os debates, o tribunal passará a deliberar em sessão secreta. Vejam que peça de arqueologia, sessão secreta ainda. Bom, isso não interessa. Sem a presença das partes e do procurador-geral, e proclamará o resultado do julgamento em sessão pública. Esse é o artigo 245, invocado pela parte. Artigo 333. Cabem embargos infringentes a decisão não unânime do plenário da turma, no que interessa, parágrafo único. O cabimento dos embargos em decisão do plenário depende da existência, no mínimo, de 4 votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta. Digo eu, ora, como se vê da leitura desses dispositivos, não há qualquer forma interpretativa que ampare a alegação do agravante. A exceção feita no final do parágrafo único do artigo 333 do regimento é claramente quanto aos julgamentos secretos, até então admitidos nessa casa.
Para os julgamentos públicos, há que se observar o quórum mínimo de 4 votos vencidos. É muito simples o texto e a sua interpretação. A razão de ser do tratamento diverso é igualmente óbvia e, por certo, justificadora da distinção feita na norma regimental. A pretensão do agravante quanto à supressão da expressão sessão secreta desse dispositivo para permitir os embargos infringentes em todos os julgamentos criminais resultaria na criação de uma nova norma. Ocorre que a Constituição Federal de 88, como já dito repetidas vezes aqui, estabeleceu que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para legislar sobre matéria processual. E, por isso, não pode ampliar ou criar hipóteses recursais. Por essas razões, senhores ministros, eu não conheço... Bom, voltamos aqui ao estúdio da TV Estadão. Como você acompanhou, o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, colocou em discussão aí no plenário se outros réus que não foram condenados por decisões unânimes também teriam direito aos embargos infringentes. Houve esse pedido por parte, se eu não me engano, de 2 réus, Pedro Corrêa e Cristiano Pass. Bom, vou colocar essa questão aqui no nosso estúdio, com os nossos convidados, Boris Fausto, Oscar Vilhena, Carlos Melo. Parecia que era certo que 4 votos era o mínimo necessário para ter direito a esse recurso, e agora a questão está colocada. Como é que deve se desenrolar esse debate no Supremo? Oscar Vilhena se arrisca aí a um palpite? É 11-0. Né? Não, porque o advogado de um desses réus pediu, e o Supremo não pode deixar de responder ao advogado, mas é uma questão, acho que meramente formal. Técnica, formal, burocrática. Até houve essa discussão durante o debate dos embargos, acho que o ministro Gilmar Mendes colocou isso, né? Por que 4 e não 3, e não 2, e não 1? Também houve uma discussão um pouco... Mas esse talvez não tinha nenhum. Não, é o Google. Pois é, agora, para a gente encerrar aqui, a gente já está encerrando o nosso tempo com os nossos convidados, para uma palavra final de vocês em torno aí dos próximos passos. O que esperar aí em termos do que o Supremo deve fazer, o que nós esperamos enquanto discussão desse tema ainda na sociedade, que é um pouco do que a gente já veio falando ao longo aqui dessa hora de conversa entre nós 4, mas enfim, como seria, se fosse um debate político, eu diria que seriam as considerações finais. Como não é um debate político entre opositores políticos, mas enfim, uma conclusão do que a gente está vendo e o que a gente deve esperar aí para ver daqui em diante. Acho que o pior erro do Supremo é não prestar a jurisdição. O Supremo tem uma obrigação, os ministros estão empenhados em esmerar os seus votos, etc. O que ele não pode é não decidir. Tá? Então, e isso evidentemente que tem até um princípio na Constituição, que está no artigo 5º, inciso 78, que tem que ser em razoável tempo. Né? Então ele tem que decidir agora, quer dizer, o relator que for nomeado tem que fazer esse relatório de uma maneira consistente, todos queremos um julgamento justo, mas rápido, tá? E encaminhar para o plenário para que o plenário possa decidir nesses 12 casos se houve uma alteração ou não. Eu entendo que os ministros que votaram de uma maneira devem insistir no seu modo de votar, né? E o que nós vamos realmente descobrir é se os 2 novos ministros alterarão alguns desses placares. Há o risco. O ministro Barroso já antecipou em várias ocasiões, eu não sei por que ele fez isso, mas em várias ocasiões ele antecipou. É que ele não gosta da voz das ruas. Né? Ele antecipou que ele votaria diferente. Ele votaria diferente. O ministro Teori não falou nada. Pois, aliás, o ministro Teori é o que menos, é dos mais discretos aí da nova corte. Acho que o Oscar tocou num ponto importante, né, professor Boris Fausto? Olhares atentos ao ministro Luiz Roberto Barroso e Teori Zavascki, que são os novos integrantes. Não, eu estou inteiramente de acordo com o que o Oscar diz. Acrescentaria que vamos ter tempos interessantes. Eu já falei do desânimo, da apatia e tal, mas do ponto de vista da apreciação do andamento do processo e a sua interação com o jogo político, nós vamos ter tempos interessantes. Até porque, só para terminar, existe um certo grau de divergência
entre os interesses do Planalto e o interesse dos réus. Para os réus, eu creio que postergar o processo, esfarinhar esse processo, é uma técnica que, aliás, os advogados pretenderam fazer e imaginaram que fariam com facilidade lá atrás, foram surpreendidos. E já do ponto de vista do Planalto, quanto antes isso termine, melhor. Uhum. Bom, Melo, quer continuar nessa análise política aí? Eleições de 2014 aí, há um ano praticamente das eleições e com a iminência do processo eventualmente até poder chegar mais perto aí do período de campanha. Não seria nem interessante para o Planalto e também não seria interessante para o próprio processo eleitoral que isso se arrastasse muito, que nós entrássemos em mais uma eleição com esse clima emocional e ao invés de olharmos para propostas políticas, ficássemos com o nosso tempo dedicado a olhar para julgamentos do Supremo. Eu acho que julgamento do Supremo, eleição, você tem que discutir programas, você tem que discutir um país que está numa encruzilhada sobre vários aspectos, né, e que precisa se superar, precisa dar respostas, inclusive para esses problemas que nós verificamos nesse julgamento. Mas não só econômicos, democráticos, sociais, etc. Tal, nós temos que seguir em frente. Agora, eu quero, só para concluir, voltar um pouco para a questão da frustração. Não é? É claro que algumas pessoas se sentem frustradas, a engenheira que entrou no ar, Ana Luísa Acha, é absolutamente compreensível, mas, veja, é um processo pedagógico. A nossa Constituição ainda não fez 25 anos. Não é? O nosso sistema eleitoral, em normalidade, sem nenhum grande abalo, impeachment, etc., é de 94 para cá. É uma democracia muito jovem, não é? Então, esse processo todo, ele pressupõe que nós estamos, qualquer país está, mas nós, por conta dessa juventude, estamos num processo de aperfeiçoamento democrático, não é? Então, quando um juiz como o Celso de Mello coloca o seguinte, olha, não se perde nada em seguindo a Constituição, não é? Essa frase dele, né? Entre aspas, nada se perde seguindo a Constituição, nada se perde seguindo a lei. Não é? Ainda que a lei e a Constituição possam ser questionadas, seria muito pior, e todos nós concordamos aqui, a ausência de lei e a ausência de Constituição. Né? Então, vamos em frente, é um processo, né? Estamos aprendendo e esse é o país. Outro dia você falou num outro programa que eu assisti na televisão, uma coisa que eu acho que é importante também. O Supremo não pode se substituir à política nacional. Claro. O Supremo faz uma coisa, né? O palco político é outro. O palco político é outro. Então, nós não podemos delegar ao Supremo a responsabilidade de tirar da vida política, etc., as pessoas que eventualmente... Ele tem que condenar e fará bem o seu papel se condenar as pessoas que cometeram um crime. Se não cometeram, que é uma coisa absurda. Agora, é realmente a vida política nacional. Os partidos é que tem que ter um desempenho melhor. Claro. Né? Desculpa, só para confirmar o que eu vi você falando. Muito obrigado, mas só para concluir. Veja, é engraçado, né? Nós questionamos agora um voto, a meu ver, legítimo, né, do ministro Celso de Mello, independente da conclusão dele, mas legítimo. Ele decidiu legitimamente, como os outros também. Né? E nós não vamos questionar, quer dizer... o sistema político como um todo, se ele é eficaz ou não em fazer reformas que precisam fazer e etc. É claro que temos que olhar para o Supremo, claro que temos que olhar para isso, mas temos que olhar para os outros aspectos também. Né? Numa dos nossos debates aqui, esteve o José Garcês Guirardi, né, Oscar Vilhena, que é professor lá da Direito GV. Ele, para mim, ele deu uma frase que eu tenho guardada aqui muito forte, que é a história que... Quase a frase do Churchill, né, de que a democracia tem os seus problemas, mas é o melhor regime. O Garcês disse que democracia dá trabalho. E o que estamos vendo, no fim das contas, é isso. Estamos trabalhando pela democracia do nosso país, como o Carlos Melo colocou, ainda é uma democracia que vai e vem e estamos num período muito curto aí de período democrático na normalidade. 25 anos de Constituição ainda não fizemos. Exatamente. Bom, eu agradeço muito a participação. Professor Boris Fausto, historiador e cientista político, muito obrigado. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Oscar Vilhena, como sempre, um prazer. Sempre aprendemos com os seus ensinamentos jurídicos e também políticos. E Carlos Melo,
é praticamente um sócio nosso aqui, mas é também sempre muito bem-vindo e também uma pessoa que sempre traz grandes opiniões para os nossos debates. Agradeço a participação de você, internauta, e aviso que a TV Estadão continua com a transmissão da sessão do Supremo Tribunal Federal. A gente encerra aqui o debate, mas continua a cobertura ao vivo do Estadão. E, obviamente, amanhã, no Jornal Estado de São Paulo, você tem a cobertura completa desse dia de sessão no Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.